Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, o Dr. Fernando Curto, da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, tal como o Rui Alberto Moreira da Silva, dos Bombeiros Voluntários e toda a restante equipe que os acompanha. E prometo que tentarei ser breve, embora o assunto é bastante sério e há algumas questões que eu ainda gostaria de daqui abordar e algumas que me vieram suscitadas no seguimento das vossas intervenções. Uma delas que já foi respondida, pelo menos parcialmente, quer pelo Dr. Fernando Curto, quer pelo Rui Moreira da Silva, mas Jaime Marta Soares, julgo que não chegou a abordar nesta sua intervenção inicial e gostaria também que me falasse disso, porque acho que é importante, que é esta militarização dos bombeiros não, do combate aos incêndios, porque cada vez mais temos aqui este recurso, ou esta aparente aposta do Governo na utilização dos corpos especiais da GNR, que está a criar, em vez, extinguindo a FEB, como aqui foi muito bem referido, e, portanto, alargando aqui, ou criando aqui um novo paradigma de combate, aparentemente de combate aos incêndios, e gostaria que sobre isso, mais o Jaime Marta Soares, porque de facto foi aquele que não me apercebi que tivesse falado sobre esta matéria em concreto, os outros já o fizeram, e portanto porque é uma matéria que consideramos muito importante nesta alteração de paradigma. Também, e aí voltando um bocadinho ao relatório técnico independente relativamente às condições daquele incêndio. E permitam-me, porque mandam-nos os documentos e portanto eu julgo que me vai permitir, relativamente à passagem da fase Charlie para a fase Delta, qual foi o impacto que isto teve no combate e ao dizer isto, julgo que me permite aqui a Associação dos Bombeiros Profissionais citá-la no documento que nos mandou, que diz aqui claramente que houve, que o número que se diz, desculpe, que diz que na verdade não está aqui. Sim, faltam bombeiros, porque o número de 5.518 elementos nesta fase é uma falácia total. E, portanto, isto acaba por estar refletido já no relatório, na página 148, o facto de estarmos já em fase do dispositivo sair e, portanto, já tínhamos saído e a maior parte dos bombeiros já não estavam disponíveis e estamos a falar das diversas forças, dos diversos corpos dos bombeiros, quer os voluntários, quer os profissionais, todas as equipes tinham sido mobilizadas para o especial. Umas já não estavam, outras estavam em fase retirada e, portanto, gostava que os três aqui, se fosse possível, abordassem um bocadinho estes números, porque eu quero deixar muito claro que o PSD não tem dúvidas que os bombeiros fizeram tudo aquilo que lhes era possível. Só que, em circunstâncias muito difíceis, quando os meios não estão disponíveis, não há milagres. E, portanto, responsabilizar os bombeiros nas circunstâncias de incêndios de outubro é não ser sério, primeiro, não ser intelectualmente sério, e segundo, é achar que os bombeiros fazem os milagres, já são às vezes quase super-homens, mas tanto acho que não conseguem fazer. E, portanto, eu queria deixar muito clara esta mensagem, porque aqui foi dito e não, nós jamais responsabilizaríamos os bombeiros por aquilo que fazem de tão importante no nosso território e na defesa das nossas gentes e dos nossos territórios. E, portanto, gostava que comentassem estes números e também relativamente à missão, à tal unidade de missão, que nós todos compreendemos que os bombeiros de facto precisam de mais meios, precisam de ter o equipamento moderno. Eu tenho visitado várias associações de bombeiros, que fui visitando ao longo do tempo, e ainda recentemente nos dizia o único caminhão que temos operacional tem 40 anos, porque nós vamos mantendo com muito cuidado, porque é aquele que ainda nos consegue ajudar em muitas situações, tem 40 anos. Portanto, isto é muito importante, qual é as necessidades, efetivamente, de equipamentos que os bombeiros têm para fazerem este combate, que é sempre difícil, e também em relação aos meios humanos. Nós no voluntariado, quer nos profissionais, quer no voluntariado, temos uma clara falta de homens. Nos profissionais, pela idade, e que também acaba por às vezes não haver a mesma disponibilidade, nos voluntários, sem dúvida, porque a profissão de bombeiro não existe e, portanto, as pessoas têm que ter a sua profissão e têm de regressar às suas obrigações fora aquela época muito específica. E gostava também que sobre isto comentassem qual é a necessidade que há, de facto, de cada vez mais, mesmo dentro dos bombeiros voluntários, haver aqui uma conjugação
de voluntários e profissionais nos mesmos edifícios, nos mesmos quartéis, em conjunto, por forma a que, em última análise, esta proteção civil seja salvaguardada, que é aquela que é de todos nós. Também porque eu não quero demorar muito, como foi o apelo do Sr. Presidente, mas há mais uma coisa ou outra que eu preciso mesmo encarar. É preciso dizer, quanto àquilo que aqui foi falado, das nomeações na proteção civil, o PSD tem falado imenso nisso, está de acordo, tem tomado decisões sobre isso e sempre se bateu pelo fim das nomeações políticas. Porque nós acreditamos que, de facto, estas nomeações políticas na Autoridade Nacional da Proteção Civil, em cima da época de incêndios, que não podem ter dado bons resultados, como aliás os relatórios acabam sempre por referir, e a profissionalização de carreiras que são de uma extrema responsabilidade, até e que exigem conhecimento profundo do funcionamento do combate e da prevenção, é fundamental. E não conseguimos entender como a qualquer licenciatura, seja naquilo que for, seja um dos requisitos que já permite que se seja comandante na proteção civil, ainda que essa licenciatura seja nas artes, ou seja no direito, que é o meu caso também, para que não achem que eu estou aqui a falar das artes com outro sentido, seja no que for, que pode não ter absolutamente nada a ver com estas áreas e não se ter qualquer conhecimento do terreno e deste mundo. Dito isto, peço desculpa, também, como saberão todos, peço imensa desculpa, o PSD apresentou vários projetos de resolução, muito recentemente, relativos a novas ferramentas e a novas formas de combate aos incêndios e de colocação de dispositivo. Nomeadamente, apresentámos um projeto de resolução que visa a criação de uma ferramenta de georreferenciação para a proteção civil e para os bombeiros, de apoio à decisão operacional, tal como propusemos a criação de um Plano Nacional para a Utilização de Máquinas de Rasto no combate aos incêndios e ainda a criação do Observatório de Incêndios e a reforma da Floresta e de Proteção Civil. E gostaríamos também que, já que estamos aqui, aproveitando esta oportunidade, também que comentassem se isto são medidas ou não muito importantes, nomeadamente a georreferenciação, porque nós sabemos todos aquilo que aconteceu nestes incêndios e os colapsos que houve na Proteção Civil. E, finalmente, e esta será mesmo a última pergunta, qual a vossa posição relativamente às situações que nos são denunciadas por uma série de municípios que não têm os seus planos municipais de proteção da floresta, porque dizem que o ICNF não aprova contra incêndios, porque o ICNF não aprova, atrasa as autorizações, arrastam-se no tempo e, portanto, não conseguem sequer ter os seus planos em dia por questões que muitas vezes são alheias. E, finalmente, e esta sim será a minha última pergunta, quais são aquelas que acham que deveriam ser as medidas tomadas imediatamente, para além das do relatório, para que a desvalorização da carreira dos bombeiros e o vosso papel se justifique por forma a que este papel que há décadas e há centenas, há mais de 100 anos em muitas das corporações dos nossos bombeiros, continua a ser tão relevante como sempre foi, e para que o Governo consiga passar quais são as medidas concretas que é necessário que o Governo implante, para além das do relatório técnico, para que não seja só relatórios, como referiu aqui muito bem o Sr. Comandante, relativamente a um relatório de um grupo de incêndios, do que eu faço parte e conheço o relatório que diz que já tem lá muitas medidas, mas que efetivamente aquelas são importantes, mesmo não estando aqui, que sejam tomadas em conta. E também para que prevenção e combate andem de mãos dadas e não se aposte numa coisa hoje e noutra amanhã, sem uma verdadeira política de defesa do nosso território, que é aquilo em última análise importa. E muito obrigado por terem vindo. Muito obrigada.